Olá, pessoal! Bem-vindo ao Smart Conversations, podcast aqui da Cinti. Eu me chamo Letícia Nobre, sou especialista de sucesso do cliente e hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios dos CSMs em parar de ser aquele bombeiro e apagar incêndio e focar na estratégia do cliente. Para falar um pouquinho disso, a gente trouxe as duas principais referências ali do mercado de sucesso do cliente aqui no Brasil. A gente está hoje com o Bernardo e com a Lilian, para trazer um pouquinho da experiência deles sobre esse tema e como ajudar todo mundo que está escutando e vendo a gente. Bernardo e Lilian, sejam super bem-vindos. E para começar, eu queria lançar um desafio para vocês. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente um tweet. Vamos lá? Opa, vamos lá. Bom, Letícia, obrigado pelo convite, a Cintia aí, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal, Lilian, compartilhando aí mais um pouquinho sobre Customer Success. Meu nome é Bernardo Nunes, trabalho aí com Customer Success aí quase há 7 anos, principalmente estruturando, gerindo e escalando times, muito orientado à expansão aí de receita e expansão de clientes internos. E vamos juntos aí contar aí um pouco sobre esses desafios aí que é gerir um time orientado ao sucesso do cliente. Boa, obrigada pelo convite, Letícia, pessoal da Cinti. Mais uma vez um prazer estar com você de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Lília Oliveira Franco, já trabalho com Customer Success há quase 10 anos, sou diretora de CS e suporte da Monuve, sou professora, mentora, consultora em CS há um tempo já também, e já fui eleita uma das top 100 estrategistas de Customer Success do mundo 2 vezes. Legal, pessoal. Então, para a gente começar o nosso papo, eu queria que vocês contassem para a gente um pouco qual que é essa realidade que vocês percebem hoje que os times de CSM, de Customer Success, enfrentam quando eles focam ali só nessa resolução de problemas. Como que é essa realidade? Como que vocês veem isso hoje? Aquele famoso bombeiro que a gente escuta. Boa. Então, para puxar aí, né, o que acontece muito, principalmente agora, né, que as empresas estão pensando muito em otimização de recurso, que a gente está precisando fazer muito mais com menos, os times acabam assumindo muitas funções, né, do time de CS. Então, tanto de condução de jornada do cliente, expansão, retenção, gestão de risco, o time acaba assumindo um pouco desse papel do suporte, né? Que é um papel, falando do suporte não time, mas suporte como função. Eu vou ajudar o meu cliente quando ele precisa de ajuda. Inclusive, gente, isso é uma coisa que eu falo com muita frequência, acho que eu já te falei isso, né? Eu tenho pavor da palavra ajuda, cara, no time de CS. Você não tá ajudando, cara. Você tá conduzindo o cliente, sabe? É diferente de só ajudar, né? Até complementando ali, tem um amigo meu na área também que ele fala que tem 3 tipos, tem 3 graus aí. Tem o otário, super otário e voluntário. Então, quando a gente olha, infelizmente, muitas vezes a gente está sendo voluntário ali com algo que não vai ser tão saudável, tanto para o cliente quanto para a área. Exato. E aí, com esse cenário, assim, da gente ter que otimizar muito o nosso recurso e as pessoas de CS assumindo muitos papéis, a gente acaba tendo um time de CS que deveria estar focado na condução da jornada do cliente, né, em fazer o cliente alcançar os marcos, mas que acaba focando só na resolução de problemas. Então, eu ajudo o meu cliente quando ele entra em apuros, mas eu não conduzo ele ao sucesso, que deveria ser o real papel, né, do CS. Perfeito. Quando um cliente entra para a nossa empresa, ele não entra com problemas com a nossa empresa. Se surgem problemas, são gaps que a gente tem no relacionamento com ele, na estratégia, no playbook, né? Muitas vezes acaba ocorrendo a ausência de processos e alguns pontos que não são mapeados, e esses gaps acabam se tornando uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, e quando a gente tem um time que está orientado a trabalhar em cima de gaps, ele não está otimizado, ele não está cumprindo o que ele deveria. Então, acho que tem uma questão, querendo ou não, na formação do CSM, muitas vezes ele tem essa proatividade mal orientada, mas acho que é uma grande responsabilidade também de nós, gestores, e não nos preocuparmos ou sermos assertivos com o processo que a gente tem com o cliente que chega. Eu acho legal esse ponto da ausência de processo, que eu acho que ele é muito chave também para o time acabar chegando nesse cenário do bombeiro, né? Porque assim, se você não tem um processo para sua carteira de clientes, o seu CSM ele vai ter a carteira de clientes, e aí é como se o gestor olhasse para isso e falasse assim, né? 1, 2, 3 e vai, gerindo a carteira. Então, o que acontece? A pessoa começa a receber mensagem do WhatsApp, ligação, então ela começa a receber ali os contatos, né, dos clientes que provavelmente vão ser pedidos de ajuda. Nenhum cliente levanta a mão e fala, oi, gostaria de ser conduzido na jornada do cliente, né? Ele nem sabe, nem deveria saber, né? Então, a pessoa vai começar a receber ali aqueles pedidos de ajuda, que são mais a demanda mesmo do cliente,
Se você não tem um processo a seguir, você vai focar só nisso, em atender o WhatsApp, atender uma plataforma de helpdesk que você acompanha, alguma coisa assim, e aí o CS se perde, vira suporte. É muito legal, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu, né? A gente consegue realmente ter um panorama ali do porquê que os times eles acabam perdendo o foco nessa entrega de valor e as demandas acabam consumindo o nosso dia a dia mesmo. E como que vocês identificam isso? Dê exemplos pra gente de como que vocês conseguem identificar que um CSM ele tá perdendo o foco ali na entrega de valor e está sendo ali consumido somente pelos problemas. Boa. Um exemplo muito clássico, né? Sempre que eu dou aula, eu dou esse exemplo. Uma ligação de um CS que está muito focado na resolução de problemas, ela é sempre assim: Oi, Bernardo, aqui é a Lilian, sou CSM, tudo bem? Tô te ligando para te falar que eu tô à disposição, tá? Que se você precisar de ajuda, você me chama. Isso é uma ligação de um CS que está muito reativo, que não está focando ali na entrega de valor de fato, na condução da jornada, né? Exato. A gente, na parte de uma premissa que, com a aquisição de um cliente, a gente traça um plano, né, um planejamento para o que ele tem expectativa de valor, né? Ocorre esse alinhamento, tanto que aí a gente volta em outro problema, um desalinhamento do cliente com o que a gente pode oferecer, já a gente entra em bad fits, enfim. Então, um bom relacionamento, um relacionamento a longo prazo, que é o que a gente está buscando, parte dessa premissa de que o cliente ele tem um objetivo e a gente está para cumprir. Eu acho que um dos principais indicadores é quando esse indicador de sucesso ele não está sendo tão priorizado quanto essas ações no dia a dia. Poxa, é super positivo o CSM ser atencioso, ser solícito, evitar ali, mas realmente pode ser que seja uma prática que contribua para o relacionamento, mas não está contribuindo para o pilar na qual aquele relacionamento ele foi gerado. Então, acho que quando a gente vê um indicador indo muito bem e não é um indicador que a gente tem com planejamento ali, é um grande ponto de atenção. Falar, opa, meu time está mais drivado a ser reativo, ser um bombeiro, do que ser um consultor e procurar realmente o objetivo dele ali. Maravilhoso esse exemplo, B, porque tem uma coisa também que eu falo muito nas aulas, que é que a gente esquece a parte mais óbvia do sucesso do cliente, né? A gente esquece do S de sucesso. Então, se o time de CS, por exemplo, né, os CSMs, não medem esse sucesso e eles não acompanham isso na ponta no dia a dia, a gente está fazendo tudo e qualquer outra coisa, mas que não o sucesso do cliente, né? Se eu não meço e não acompanho, obviamente eu não tô trabalhando com aquilo. Então, acho que um grande indicador é esse que se falou, né? Dos times que estão acompanhando o indicador que talvez não seja só sucesso, times que têm meta só de, por exemplo, cobertura de carteira, só expansão ou só churn, né? Eu acho que isso, por mais que possa ser uma estruturação do CS, acompanhar esses indicadores de receita, e um time de CS deve acompanhá-los, somente acompanhá-los faz com que a gente não tenha muito esse direcionamento. Porque o que acontece? Eu tenho um indicador só de churn, eu tenho uma meta de churn, vamos supor, e uma de expansão. É como se eu desse para o meu time comercial uma meta de venda só. E não falasse para o meu time comercial que ele tem que fazer tantas ligações, que ele tem que enviar tantas propostas. E assim, gente, é muito comum, né? A gente vê time de CS só com expansão e churn. Então a gente espera que as pessoas adivinhem o que elas têm que fazer no dia a dia. E aí o que acontece é que a pessoa acaba ligando, resolvendo o problema, achando que isso vai levá-las à redução de churn e geração de expansão, enquanto não são essas ações que levam, né? Então esse eu acho outro exemplo claro, assim, dos indicadores. E acho isso perfeito. Eu acho que se a gente fosse analisar em boas práticas, né, e até responsabilizar um pouquinho para a gente evitar esse gargalo, eu acho que, ali, se quiser complementar, fica à vontade. Acho que dentro do papel do gestor, principalmente, igual a gente falou, da questão de ter os processos bem definidos, ter essa clareza e repassar para o time que ele é orientado ao sucesso dele, ter uma ótima prática, que é o Account Success Planning, quando a gente está falando ali de drivar, fazer um plano de ação dentro desse sucesso. Acho que se um gestor ele tiver atenção para esses dois pontos, já é um ponto, já é algo muito chave para evitar essas situações. E o CSM, acho que um terceiro, até complementando, questão de estabelecer bem, igual ele falou, as metas. Eu acho que equilibrar muitas vezes o CSM, talvez falte o senso dele ali, o direcionamento. Você vai ter CSMs ali com senioridades diferentes, então é legal você drivar também pelas metas individuais e cobrá-lo justamente com a expectativa que você tem desse relacionamento. E dentro do CSM, isso, agir de acordo com o planejamento que a área tem, a empresa possui e ele tem individualmente. E um grande cuidado, muitas vezes acho que parte ali o coração do CSM, que ele gosta de ser presente no cliente, muitas vezes você deixa o seu cliente mal acostumado. Então, não necessariamente porque você está
conseguindo apagar o fogo dele, que você está fazendo bem para ele, para o relacionamento. Já cansei de ver CSM que tem um ótimo relacionamento com o cliente, que está ali sempre presente, sempre ajudando, mas o cliente ele te ama, porque se você está ajudando ele muito, ele está tendo muito problema. E quem tem muito problema não vai ser um relacionamento saudável. Não sei se a Ali quer complementar com alguma prática, mas eu acho que é legal a gente direcionar isso para quem está ouvindo, vendo a gente aí, como evitar essa situação. Boa. Eu acho legal, assim, que existe a visão gestão, que precisa trabalhar com processo, com meta, né? As metas bem definidas, os indicadores bem definidos, para que a gente vá para a visão micro, que seria o CSM, para ele conseguir executar isso no dia a dia. E ao invés de ele só responder atendimento, só responder suporte, ele saber também quais são as etapas da jornada que ele precisa conduzir os clientes dele, né? Hoje, como vocês acreditam que o time de Customer Success consegue repassar essas responsabilidades, essas demandas para os times internos e estabelecer aqueles limites de papéis e responsabilidade sem que tenha aquele desconforto? Boa. Eu acho que um primeiro passo, ele é muito gestão, né? De dividir, assim, o que cada um faz. É óbvio, gente, eu não sou uma pessoa utópica. Eu sei que às vezes o CS ele vai ter que resolver problemas, gente. A gente não tá falando que o CS ele é só estratégico, não resolve problema. Não, você sabe, você tem que se envolver, né, na treta. Exato, mas assim, não precisa, isso não pode ser 80% do seu tempo, 60% do seu tempo. Então, acho que cabe à gestão primeiro analisar o que é a demanda de atendimento, né? Um atendimento nível 1 que pode ser repassado para uma célula de atendimento e suporte que você já tenha. O que é uma demanda que às vezes a gente pode resolver com o chatbot, com uma automação. A automação está muito em alta, a gente fala muito ali, chat GPT e tal. Gente, ajuda demais, assim. Eu sou um pouco cética com algumas coisas, mas eu acho que ajuda muito, sabe? Então, alguma coisa dá pra gente resolver via automação. Tem coisa que a gente consegue resolver via produto. E eu vejo, às vezes, que as empresas esquecem muito daquela disciplina que a gente fala, né? Do Product-Led Growth, que em tradução, né? Traduzindo o que seria a gente crescer através do produto. Então, tem muita coisa que, às vezes, os clientes têm dúvidas muito comuns sobre como utilizar, por que não melhorar o produto, a usabilidade, para que essa dúvida talvez deixe de existir, né? Então, assim, eu acho que um primeiro papel muito forte da liderança de entender realmente o que pode ser passado para um time de atendimento nível 1, que pode ser passado para outras equipes internas, talvez um contato direto com o financeiro, se for uma cobrança, alguma coisa assim. Eu acho que o CS talvez não precise, pode ficar ao par, mas não precisa trabalhar em cima daquilo efetivamente, né? E eu acho que um segundo ponto, né, para evitar que isso aconteça, pode ser do próprio CSM, né? Ele entender com a carteira dele, montar um Account Success Planning, né? Ter um plano. Ah, eu tenho uma carteira de 500 clientes, eu vou montar para os clientes. Não, você não vai montar para os clientes, gente, eu sei. Não precisa ter a carteira gerenciada perfeita. Contando esse segredo, não conta para os gestores de vocês. Mas, assim, não precisa ter a carteira toda gerenciada perfeita. Se você consegue fazer o resultado que você precisa com o Pareto, 80% da sua carteira, tá maravilhoso, tá ótimo. Então, monta um plano de sucesso matador ali para os top 20 clientes da sua carteira, que vão te gerar todo o restante do resultado. Então, assim, saiba como que você vai... Primeiro, qual que é o objetivo do seu cliente? Onde que ele quer chegar como resultado, tá, gente? Pelo amor de Deus, um número, não é... Ai, quero viver melhor. Tipo, calma, cara, vamos pensar isso no número. O que é viver melhor? Seria um índice de saúde? Seria, por exemplo, você ter mais tempo livre? E isso já são indicadores, né? Mesmo um conceito tão amplo como viver melhor. Então, defina esse indicador com o seu cliente, de onde ele quer chegar. E aí, sim, entra o papel do CSM como especialista no modelo de negócio que ele trabalha, na empresa que ele trabalha, com o produto ou serviço que ele trabalha, para ele formular esse planejamento. Tá, beleza, você quer então viver melhor e por isso você quer ter mais tempo livre? Vou te ajudar a fazer um planejamento das suas atividades diárias para que você possa fazer exercício físico, se alimentar bem, fazer todos os seus trabalhos e ainda assim sobrar tempo para você ficar com sua família. Eu vou montar um planejamento e você vai ter que seguir esse cronograma, né? Então, você vai montar o plano e vai acompanhar a execução disso, né? E, de novo, não precisa ser com todos os clientes. Eu sei que é complexo, a gente não tá viajando aqui falando, não, vai fazer isso com a carteira de clientes que a gente sabe que não vai rolar. Mas pelo menos ali os principais, aqueles que você consegue ter um pouco mais de tempo e atenção, eles com certeza vão gerar mais resultado. Então, acho que existe essa esfera gestão processual, que é organizar os processos para que o CS
fique o mínimo possível com esse operacional. E o outro é o próprio CSM mesmo, trabalhar com mecanismos de gestão de contas super importantes como Account Success Planning, Executive Business Review, que seria a gente apresentar o resultado depois para o cliente, né? Também tem isso, né? Você monta um plano maravilhoso, você ajuda a pessoa a organizar a vida dela, o casamento dela melhora substancialmente, só que ela esquece que foi você que montou o cronograma. Então é legal relembrar, apresentar, né, os resultados e tal. Então, assim, é usar desses mecanismos e trabalhar o processo. Legal, Li. Acho que complementando um pouquinho, também a gente tem a grande preocupação do CS com outras áreas que não são as áreas de expand, né? Ou seja, com os times de land. Eu acho que é um grande ponto de atenção que a gente tem que ter. A gente comentou já um pouquinho sobre usar framework, sobre ter processos definidos, que é uma grande responsabilidade ali do gestor. Então, eu acho que, primeiro, a grande premissa é a maturidade que o Customer Success está na empresa para poder proporcionar que as áreas cross elas venham se conversar e tenham um bom entendimento. Então, a gente tem até um framework sobre a questão da evolução do Customer Success em empresas, né? Então, a gente parte da premissa que é, primeiro, o que é Customer Success? É um nome bonito, é de comer, o que é? E aí a gente começa a entender depois que é uma questão estratégica, que é uma cultura, e depois ela evolui para um time, esse time ele se torna otimizado, e por aí vai. Então, acho que primeiro é entender qual estágio nós estamos, para a gente poder ter as ferramentas corretas. A gente falou aqui de algumas boas práticas, e é extremamente importante, igual a gente já mencionou dentro de processos, conforme ele é a sua maturidade, ter os rituais. Acho que é extremamente importante os rituais internos dos times. Então, poxa, você quer que o seu CS ele tenha um bom relacionamento com o Professional Service? Coloque os Project Managers junto com os CSMs em reunião, os líderes ali das squads junto com os líderes da squad CS, enfim. Promova esse relacionamento, essa troca, e que apesar deles terem indicadores de dentro da área deles, que você como gestor esteja certo que estão convergindo ali para o mesmo objetivo da empresa, tá? Principalmente quando a gente está falando de cliente. O mesmo vale, eu falei um pouco ali de serviço, mas o mesmo vale para o time de marketing e o time de vendas. Coloque o time de marketing e o time de vendas para conversar, seja numa periodicidade maior, caso não tenha tantas intersecções. Poxa, quinzenal com o time de marketing é super legal para trazer insights dos clusters de quem está funcionando, para melhorar o ICP, para fazer uma campanha, para gerar case, é super saudável, super positivo. Time de vendas, faz uma semanal, vamos sentar e conversar, olha, essa semana ou esse mês, a gente está vendo que essa semana o Health Score está desse jeito, a gente teve esse churn, a gente viu que tem um perfil XPTO, a gente está vendo que o cliente ele entrou entendendo que a gente prometeu X, mas a gente entrega Y, enfim. Então, um bom relacionamento exige esse grau de maturidade, mas principalmente para poder tornar essa mentalidade, essa estratégia algo tangível dentro de processos, façam rituais internos com o time. A gente fala muito de ritual com o cliente, mas esse elemento eu acho super importante. E pegando esse gancho que vocês trouxeram de relacionamento com as áreas cross, como que a gente pode aprofundar? Vocês conseguem trazer exemplos, casos reais que vocês trouxeram essas áreas mais para perto e fizeram com que eles fossem também aliados da entrega de valor ali para o cliente? Legal. Acho que um case bem polêmico é sempre Customer Success e área de vendas, né? A gente quer colocar para dentro, o Customer Success fala, opa, não é bem assim, e aí tem um pouco de conflito de interesse mesmo, todo mundo ali no mesmo barco. Então, conseguir traduzir esse conflito de interesse em uma estratégia que seja win-win deal ali para as duas áreas é um grande desafio. E numa das empresas que eu pude estruturar o time, a gente tinha muito desafio de que a gente era muito nítido, principalmente quando a gente olhava para a nossa base, quais eram os clientes que davam certo e quais eram os clientes que mais atormentavam, mais exigiam do meu time e que davam menos retorno. Isso quando a gente, dentro desse recorte, a gente via que era mais de 80% quem representava os churns da empresa. Então, não vou falar que foi algo que foi rápido, mesmo a gente tendo os dados, mesmo a gente tendo a ciência, foi algo que levou tempo até para a gente passar para os gestores entenderem essa urgência, entenderem que, por mais que eles estejam aumentando a receita ali, que é uma meta deles, o negócio está escalando ali prejuízo, até porque, olha que grande BO que a gente teve. Além da gente ter um time de vendas que estava trazendo um bad fit, nosso principal canal de aquisição, que ali na época era parcerias, estava trabalhando mais ativamente na aquisição desse perfil de cliente. Então não era só um bad fit que a gente trazia. O principal motor da empresa trazia bad fit. Então foi uma soma que foi um grande case que a gente conseguiu melhorar
com auxílio a dados e rituais internos. Então, e claro, muita conversa, muita estratégia ali, porque existe também essa parte política, querendo ou não, que é um grande desafio. Então, acho que como case, a gente está falando da área de cross, é sempre sustentar dados para mostrar que não é algo pessoal, que não é algo de interesse unilateral, acho que isso é extremamente importante, e ter os rituais para que as áreas elas possam ir sentindo cada vez mais essa sinergia. E isso foi o que contribuiu nesse case, foi um case aí que se arrastou, eu diria, 6 a 7 meses para a gente poder estabilizar, tá? E eu lembrei, você estava falando, eu lembrei de um caso meu também, quando eu estava trabalhando na Rubla, que a gente tinha muito cliente que buscava o time de CS para perguntar coisas mais técnicas do produto, para entender coisas que eram realmente muito específicas, assim. E acabava que o CS, às vezes, ele tinha que buscar informação com um time, aí busca com outro, aí enquanto ele buscava informação, o cliente já crescia ali o atrito. Então a gente acabou vendo, e eu tinha um suporte, né, de nível 1 que ajudava os clientes com dúvidas e tal, mas a dúvida era mais técnica do que o suporte nível 1 conseguia resolver e era menos importante do que o estratégico do CS. Então era meio que um limbo ali, né? Então a gente via esse limbo, o suporte não conseguia atender direito, o CS não conseguia atender direito. A gente pensou, poxa, isso ocupa um tempo muito grande, né, do time do CS. E isso está gerando atritos com os clientes. Vamos inventar uma posição? E a gente acabou inventando uma posição. Esses nomes startup é foda, né? Tudo em inglês e tal. Mas eu acho que era CS Technical Partner, um negócio assim. Nada mais é que um parceiro ali da pessoa do CS mais técnica, né? Então era como se fosse uma pessoa de suporte trabalhando com o CS. Então a gente tinha, além do suporte nível 1, que o cliente, né, podia acessar ali, eu tinha esse par do CS, que era um par que resolvia operacional, questões mais técnicas de plataforma, era até alguém mais específico mesmo para isso, enquanto o meu time de CS ele era um pouco mais especialista em marketing digital, que era uma necessidade grande para a Rubla naquele momento, né? Imagino que ainda seja, mas era uma competência importante. Então a gente dividiu esses dois perfis, eu acho que foi uma ideia muito legal, assim, para a gente conseguir tirar da mão do CS esse tratamento de problemas, porque sempre que a gente trabalhava ali expansão, às vezes a gente vê até que o próprio cliente te breca, que ele fala assim, não, eu tô com um problema, resolve primeiro aquilo lá, que aí depois a gente fala do crescimento. Então, isso ajuda até você ter um pouco mais de campo de negociação, tipo, não, isso aí você vai falar com o Bernardo, comigo aqui, nós vamos falar do seu crescimento, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Então, isso acaba ajudando a separar e colocar os assuntos mais em caixas, né, até para compreensão do cliente. Mas eu acho que, para a gente fechar, assim, uma coisa que é importante na negociação com essas áreas cross, é muito o papel do líder, né? Eu acho que isso foi uma lição muito grande, até que eu aprendi na minha carreira. Eu lembro que em 2018, eu acho, eu falei com o meu time do Moip, e aí eu via que a gente não tinha uma conexão muito forte, assim, eu e o time. E aí eu resolvi entregar para o time a minha avaliação de desempenho. Eu falei, galera, vocês vão fazer a avaliação para mim. Então, eles escolheram quais eram as competências que, na visão deles, eram competências importantes para um head de CS. Eles me deram nota e depois eles me mandaram essa avaliação. Gente, eu sempre me enquadrei como uma pessoa boa de comunicação, né? Porque eu dou palestra há muitos anos, eu dou risada, faço piada e tal. Eu tenho, né, uma malemolência, assim, de falar. Então, para mim, sempre fui boa, né, de comunicação. Eu tomei uma nota muito ruim. Vou falar pra vocês, em comunicação no meu time. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que aconteceu, né? E aí, os meninos me explicaram, assim, que, cara, você realmente se comunica bem, mas a comunicação na nossa percepção, e aí quando a gente faz a avaliação de desempenho, a gente tem um descritivo do que é a sua competência, porque para mim comunicação é uma coisa, para você é outra, né? Então, os meninos, eles me explicaram, eles falaram, cara, um aspecto da sua comunicação que falta é a negociação e o convencimento dos times internos de trabalharem melhor com os problemas que a gente vê todos os dias. Gente, de verdade, mudou a minha vida ter feito isso, assim, porque eu comecei a ir mais no produto, eu comecei a ver que tinham problemas que, cara, toda semana aparece no time de CS, e assim, isso incomoda as pessoas, né? Você imagina, todo dia um cliente liga para perguntar a mesma coisa, pô, isso é um saco. E é por isso que acaba tendo um turnover alto nos times de CS, o povo fica 1 ano, 2 anos no time e já não aguenta mais falar com o cliente, e eu dou razão, gente. Todo dia você responder a mesma coisa é uma porcaria. Então é importante também esse papel do líder de negociar com as áreas internas. É onde que mais tem bate-cabeça, né?
venda, produto, suporte. O time de CS tem que estar muito alinhado com esses times e tem que saber convencê-los a trabalhar com esses problemas mais frequentes, né? Perfeito, Li. E até um hackzinho que eu lembrei, eu acho que foi um ótimo exemplo, é muito estratégico quando você está comprando uma briga com alguma área que tem algum conflito de interesse ali, não necessariamente você vai precisa comprar essa briga sozinho. Por exemplo, você está tendo dentro das suas KPIs churn, o NPS está lá embaixo, o health score está sangrando, está aquele vermelho, mas qual outra área também que está sendo prejudicada? Poxa, como que está o time de produto? Como que está o time de professional service? Nesse caso que eu cheguei a citar, não era só minha área que era impactada, a área de professional service também era muito impactada. Se a gente olhasse para os indicadores, era o tempo de onboard sendo triplo, era cliente que era implementado, mas dava um CSAT lá embaixo, que não só diminuiu o CSAT da área, mas como também deixava os gerentes de projeto enfurecidos, decepcionados e frustrados. Isso era um grande problema de clima dentro do time de professional service. Então, assim, um ponto que a gente acabou utilizando na estratégia foi trazer a liderança de professional service, mostrar, olha, não é só que não é algo que é pessoal dessa área, tem outra área que está sendo prejudicada. Então, acho que é algo que pode também enriquecer nesse desafio em drivar as áreas para o sucesso do cliente, complementando um pouquinho do que eu tinha dito, é essa questão de trazer outras áreas para dentro do jogo, outras áreas que estão com esse mesmo gap que você está possuindo ali. Eu acredito também que tudo é como você leva, né? Como vocês bem disseram, assim, a gente pode utilizar outras áreas também para dar mais força, a gente pode trazer ali, de repente, não só os clientes que têm, acho que vocês já disseram isso bastante, só os clientes que têm bad fit, mas quais são os potenciais que a gente tem e como a gente pode trabalhar e fazer isso tudo muito juntos ali, né? Para todo mundo sair ganhando. E falando ali de passos, se a gente pudesse trilhar um passo a passo para o CSM ele começar a entregar o valor e começar a mudar esse jogo com os clientes. O que ele precisa mapear, monitorar, medir? Vocês falaram um pouco de algumas ferramentas. O que a gente precisa fazer junto com o cliente para começar a aplicar isso no nosso dia a dia? O primeiro passo é você ter algumas informações importantes sobre a sua base. Seja você um líder de CS ou um CSM, né? Você tem informações mais compiladas. Primeiro, quais são os objetivos dos seus clientes? Qual que é o resultado de negócio que eles esperam da sua empresa? E é importante ser um número, né? Um indicador que possa ser medido, acompanhado com facilidade. Vou fazer um paralelo e dar um exemplo que vai dar para a gente entender bem o que é isso, né? Netflix, por exemplo, que eu sei que é um serviço que todo mundo aqui vai conhecer, né? A gente geralmente busca o Netflix para ser entretido, né? Estou buscando entretenimento. Então, como que eu vou traduzir entretenimento no indicador? Vou fazer uma pesquisa para perguntar o que é entretido. Você, não, pelo amor de Deus, gente, não me façam isso. Então, o que a gente pode entender como indicador de entretenimento? Pode ser a quantidade de horas, por exemplo, que o usuário assiste semanalmente. Pode ser a média semanal de horas de consumo de conteúdo, né? Óbvio que a gente teria que fazer alguns estudos numéricos e ver se isso tem correlação realmente com o maior tempo de vida do cliente, com clientes que cancelam. A gente teria que ver no estudo que os que cancelam têm um tempo baixo e os que têm um tempo mais alto de vida têm um tempo mais alto, ou pelo menos um tempo estável, né? Mas assumindo que isso é verdade, esse poderia ser um ótimo indicador para um CSM da Netflix, por exemplo, acompanhar. Então, vi que a Letícia está assistindo cada vez menos. A hora semanal dela estava em 5 horas, aí passou para 3h30, aí passou para 2. Vou disparar uma notificação no aplicativo para que ela possa relembrar uma série que ela estava assistindo e não assiste mais. Então, isso pode ser um planejamento, por exemplo, de conduzir ao seu sucesso, que é o entretenimento, né? Então, o primeiro ponto é você ter essa visão, esse resultado de negócio que o seu cliente quer alcançar com o seu produto ou serviço. Segundo ponto é traçar esses planos de sucesso. E aqui, quando a gente fala, parece muito high touch, né? Parece aquele negócio muito assim, que depende muito de você estar em contato. Não depende. Tem como a gente fazer planos de sucesso que são em larga escala. Esse do Netflix que eu acabei de falar pode ser facilmente configurado, tipo, o usuário caiu mais que 20%, por exemplo, a média semanal de horas consumidas, logo disparar notificação dentro do aplicativo com uma série que ele assistiu e parou de assistir. Deu certo, a quantidade de horas subiu? Lindo. Não subiu? Agora eu vou disparar uma sugestão de filme que ela nunca viu, mas que tem a ver com os filmes que ela já assistiu. Então, aí você começa a tentativa e erro até a sua hora voltar a subir de novo. Então, gente, plano de sucesso, embora a gente dê exemplos aqui high touch,
facilmente B2C, Tech Touch, dá para fazer tudo isso de maneira mais escalável. E um terceiro passo, né, então definir o sucesso, definir um plano de como a gente vai conduzir o cliente para chegar lá. E um terceiro passo, acho que é um passo um pouco mais de gestão, que é entender quais são os processos internos, como que eu libero mais meu CSM para focar nessa condução de jornada, para focar no objetivo e no sucesso do cliente, e também negociar coisas internas. Então, por exemplo, eu sei que tem uma parte do meu produto que é complexa, que gera dúvida, que gera ticket, por exemplo, que gera problema. Então, poxa, vamos levantar dados disso. Quantos clientes saíram por conta desse problema? Quantos clientes abrem chamado no suporte por conta desse problema? Quanto que isso me onera em custo? Quanto que eu já perdi em receita? Será que isso é um problema que faz sentido para a empresa atingir agora, para ela atacar agora? Se for, e a gente vê que, nossa, perdemos muita receita por causa disso, aí é sentar com os times internos e definir, não, gente, uma prioridade essencial agora de produto é melhorar a área tal. Ou melhorar, por exemplo, o onboarding, que às vezes não está legal. Então, é definir o sucesso, montar planejamento e escolher quais são as prioridades da companhia como um todo para trabalhar melhor ali essa parte do operacional e de geração de valor que acaba ocupando muito do tempo do CS, né? Legal. Eu gosto muito da parte de capacitação do time. Eu acho que é um ponto também muito, muito importante. Eu acho inadmissível quando a gente está falando de Customer Success, que é uma estratégia realmente complexa, é uma área complexa, a gente ouvir muito sobre uma métrica específica que falar muitas vezes, com precisão, não tem uma correlação para o sucesso da área. Por exemplo, o famoso NPS. Eu e a Ali, nós somos grandes críticos do NPS, então existe as testemunhas do NPS, a gente tá ao contrário aí, porque, por exemplo, faz sentido você ficar se preocupando, se martelando em cima do NPS, mas você não tem indicação real, você não está tendo expansão de clientes de base. Poxa, você está falando de Net Promoter Score, legal que sua pontuação, seu score está alto, mas quantos promotores realmente existem? Para ser promotor, tem que recomendar sua solução. Dessas recomendações, quantos realmente vieram a ser clientes? Então, sim, eu acho que precisa de uma capacitação para profissionalizar bem a área, tanto a nível de gestor quanto a nível de quem está ali na operação, para que use corretamente. Não estou falando que o NPS é ruim, eu só acho que ele é super valorizado na ausência de estratégias e ferramentas que merecem um espaço maior e que não tem a mesma audiência, ele não tem a mesma visão. Então, essa profissionalização para que a gente possa colocar o Account Success Plan que a gente falou, um EBR que ali falou, usar o Health Score mais estrategicamente, ter um conhecimento de negócios, por exemplo, não precisa ser high touch, mas é muito importante um gestor sentar, destrinchar a base dele e falar, esse daqui eu vou entregar um atendimento mais soft, esse aqui mais consultivo, e tá tudo bem. Ele vai receber o soft porque ele paga pelo soft, eu não vou onerar minha área. E tá tudo certo, tudo bem, eu não vou ficar com esse peso na consciência, assim como o meu CSM não vai ter peso na consciência e falar, não, desculpa, eu não posso te atender agora, eu tenho SLA, XPTO. Ok, a gente fala que tem que ter senso de urgência, mas o senso de urgência tem que respeitar o SLA que o cliente está pagando. Porque você é uma empresa, tem que ter o retorno ali. Então, eu acho que essa profissionalização de todo mundo entender que existe um modus operandi a seguir, usar os arsenais, né? Usar as ferramentas certas no momento certo na jornada do cliente, é super importante para esse ponto que a gente está buscando aqui. Eu acho que se a gente não olhar os cases, a gente se atualizar, a gente não olhar cases externos também, acho que a grande complexidade que dificulta muito quando a gente fala de Customer Success é que, diferente, por exemplo, do time de vendas e o time de marketing, etc., a estruturação do time vai ter uma oscilação, geralmente marketing e venda, a oscilação para modelos de negócio não varia tanto, é lógico que varia conforme, mas quando a gente está falando para atender Customer Success, a gente está falando de uma complexidade muito alta. Então, não existe uma receita de bolo. Eu tenho 4 SDRs, 2 closers, você vai gerir uma receita XPTO. No CS não vai ser assim. Vai ser XSNs, vai variar o número de clientes, o seu ticket médio, o LTV esperado, vai variar se você vai ter serviço, se você não vai ter serviço, se o time de atendimento está na squad, não está, se o seu... Exato, porque, por exemplo, a gente fala de CP lá na ponta, mas aqui quando a gente fala de CS, a gente vai ter os perfis de clientes de CPs, mas o mesmo CP pode ter percepções e expectativas de sucesso diferentes. Então, tem essa complexidade ela precisa ser trabalhada muito nesses pontos de profissionalização da área, tá?
E eu acho que um ponto muito importante, ainda pensando no futuro, igual a Ali mesmo citou, dessa questão de AI chegando cada vez mais presente e tudo mais, é saber como utilizar de maneira estratégica para trazer uma escala, para a gente também conseguir manter a escala e manter também, isso é um ponto super positivo da AI. A gente não está falando só de escalabilidade, a gente está falando também de conseguir manter um padrão de complexidade. Por exemplo, o que difere o ChatGPT do Akinator, né? Não sei se todo mundo conhece o Akinator, que basicamente era uma aplicação web que você ia respondendo algumas perguntas com sim ou não. Hoje eu acho que tem mais alguns critérios, como talvez, enfim. E aí ele vai por probabilidade, ele vai analisando e te retorna um personagem ou real, ou fictício que você imaginou. Então é uma complexidade X. Hoje tem uma complexidade 10x. Então, como que a gente usa essa complexidade, por exemplo, no ChatGPT, que você consegue elaborar perguntas de diferentes assuntos, diferentes tópicos, diferentes graus de complexidade em função do cliente, em função ali no dia a dia. Então, saber usar isso a nosso favor, eu acho que não vai garantir só o agora, mas também os próximos passos. Tá? E pegando esse gancho de ferramentas, de métodos, né? Como que a gente pode, dado que agora a gente sabe como monitorar, como mapear, medir, no que a gente tem que focar, entender os objetivos dos clientes, a gente fez tudo isso. Como que eu apresento? Como que eu facilito essa apresentação para mostrar para o meu cliente também que a gente chegou ali nos resultados e olha, realmente a gente teve esse planejamento aqui, entregamos e vamos para frente, qual o caminho que a gente trilha agora? Existem ferramentas, métodos de comunicação que podem facilitar essas apresentações? Principalmente ali quando a gente fala de estratégias de empresas B2C ou até mesmo B2B, onde o CSM ele tem uma carteira maior e precisa gerir mais clientes. Como que eu consigo entregar esse valor para todo mundo que eu tenho ali na minha carteira? Gente, eu tenho um exemplo lindo demais. Sabe o retrospectiva do Spotify? Isso é apresentação de resultado, cara. Lindo demais. E automatizado, larga escala. Todo mundo aqui recebeu retrospectiva. Compartilhável, né? É compartilhável. E assim, às vezes a gente fica muito acostumado no conteúdo do CS a falar do B2B, e aí a gente sempre acha que B2B tem que ser high touch, tem que ser aquele negócio que você vai falar, que você vai demorar para explicar. Mas mesmo o B2B, gente, imagina se tivesse uma retrospectiva da sua empresa para o B2B. Sem ser aquele e-mail chato que a empresa manda e fala, esse ano a gente cresceu. Não, gente, esquece esse e-mail. Mas, enfim, uma retrospectiva de, por exemplo, vamos supor, você trabalha no helpdesk, né? Numa empresa que vai ali receber chamadas dos clientes para o time de suporte atender. Quantos tickets a empresa passou o ano inteiro? Quantas pessoas passaram no time? Quanto tempo foi desprendido para resolver o problema tal? Imagina se tivesse um resumão desse, que legal não seria, né? Então, uma forma de apresentar e trabalhando com escala é, cara, montar um template mesmo do infográfico. Se você tiver um time de tecnologia, dá para fazer esse infográfico mais interessante, tipo a retrospectiva do Spotify, que aí é um videozinho, né, que se muda de acordo com os dados, mas não tem, gente, template. Montou um template ali, puxa, integra uma planilha nesse template, cada lugarzinho vai puxar de uma coluna. Dá para fazer, qualquer um consegue fazer isso aí, entendeu? Então, assim, uma forma de apresentar os resultados é esse resumão, tipo Spotify retrospectiva, né? Outra forma, aí você pode realmente, talvez você trabalhe com um modelo de negócios muito enterprise, que aí você tem uma empresa bem grande mesmo na sua carteira, e realmente uma apresentação de resultados, o EBR, né, que a gente chama, tem que ter um diretor na sala, tem que ser aquela reunião, né, eu lá, venho por meio desse e tal. Mas enfim, você pode criar também uma apresentação curta, gente, ninguém gosta de ver apresentação com milhares de textos e ter lá 1h30 de reunião. Não faz isso comigo, gente, eles querem me fazer sofrer, me botar 1h30 numa sala de reunião, né? Mas trazendo cliente executivo. É, executivo, não vai ter tempo, gente. 1h30 de reunião? Viaja, não. Então, assim, marca reunião de 30 minutos, sabe? Faz uma apresentação com 2 slides só, números gerais e tal, para apresentar qual que foi o plano que foi construído lá no começo do ano, como que ficou esse indicador que a gente combinou no começo do ano até o final, se deu para alcançar, se não deu, por quê? Rápido, resumo, sabe? Li, eu acho muito legal que você comentou também dessa personalização. Aqui na Cinti, a gente tem também uma solução super legal, que é o conteúdo personalizado, onde a gente consegue, né, por meio dessas variáveis, desses gatilhos, configurar mensagens também de retrospectiva, de como foi os resultados. Então, acho que é uma solução super legal também para quem está escutando, ouvindo a gente, poder aplicar e pesquisar e querer saber um pouco mais de como a gente consegue fazer isso e auxiliar a sua carteira, a gerir a sua carteira, né, em escala.
Então, Bê, se você quiser falar também um pouquinho. É legal, eu acho que eram ótimos exemplos, cases assim para o B2C, eu acho que todo mundo aqui já conhece, impossível não pensar em não associar. Puxando um pouco para o B2B, a gente já falou um pouco das ferramentas, do ASP, da EBR, enfim, mas eu acho que um ponto também muito chave para a gente ter e garantir que o sucesso seja entregue, seja mostrado, é principalmente o alinhamento com quem você está focando a sua energia ali para fazer durante o processo a entrega e também apresentar. Então, tentar um outro framework, outro recurso, que é o Political Map, que é como se fosse um organograma, mas a nível de influência. Eu mesmo já cansei de ver CSM meu focando energia, por exemplo, no analista XPTO. Tá assim, poxa, relacionamento legal, já abre a call falando, ei, bro, o resultado tá em dia, todo mundo feliz, NPS, SAT lá em cima, mas nada disso tá chegando ali pro gestor. O gestor, ele tá pensando, poxa, quem que é essa empresa mesmo? O que eles estão fazendo com a gente? Enfim, então é importante o CSM, principalmente falando do B2B, tá? Endereçar muito bem essa solução. Então, poxa, senta uns minutinhos quando receber a conta, organiza ali quem que é cada um, qual a expectativa de cada, às vezes eles têm expectativas diferentes, e como que essa expectativa conversa com a expectativa da contratação. Então, isso é muito importante para a gente, quando realizar uma apresentação, poder personalizar de maneira consultiva. Acho que é um ponto-chave aí para a sua gestão. Boa. Só comentar uma última coisa final sobre a escala, gente, que eu lembrei aqui também de um outro exemplo que a gente sempre dá em aula. Cara, é muito legal, né? Como que a gente, no começo, assim, das startups, né? Quando a gente começou a trabalhar muito ali com aquele crescimento acelerado, a gente pensava em várias estratégias de como gerar um serviço personalizado, mas com escala, né? Aí, o que a gente fazia lá atrás, né? Tipo assim, 2014, 2000 e pouco. Oi, eu sou o fulano, CEO da Netflix, tô te mandando esse e-mail. Tipo, cara, pô, lá atrás funcionava, né? Você ficava tipo, uau! Hoje ele recebe até no WhatsApp, né? WhatsApp aqui é fulano, fundador. Aqui é o Mark Zuckerberg, sabe? Então, assim, essa estratégia ali do e-mail, né, do CEO e tal, era uma tentativa nossa de personalizar em escala, mas que a gente sabe que não funciona mais. Então, trabalhando, por exemplo, até com essa ferramenta que você falou, é muito legal porque você consegue entregar um nível de personalização muito grande e conseguir fazer isso para, sei lá, base de 1 milhão, 2 milhões, ou quantos clientes tem o Spotify só no Brasil, né? Então, isso eu acho muito legal, assim, porque é uma personalização com a pessoalidade muito genuína. Não é o Mark Zuckerberg te mandando um WhatsApp, né? Tipo, é muito genuíno mesmo, né? Perfeito, eu acho que isso é um reflexo que a conscientização, né, ou melhor dizendo, a consciência do cliente com o uso da tecnologia, com a tecnologia, muda conforme o tempo. Antigamente, você acreditava que era alguém que estava te mandando e-mail, porque a gente não tinha tão claro, por exemplo, como era a automação de e-mail. Ainda o MailChimp estava nascendo, a RD estava dando os primeiros passos. Então, assim, era muita novidade para todo mundo. Às vezes no B2B era meio óbvio, era meio já sacado ali, mas para o seu cliente não era porque ele não tinha essa prática. Agora, hoje você mandar uma mensagem dessa, desculpa o francês, mas você está migrando claramente de um rapport para achar que o seu cliente é burro. Infelizmente. Eu, quando recebo uma mensagem dessas, eu falo, não é possível. Eu fico ofendido, tá ofendendo a minha inteligência. Não é possível. Eu prefiro que você fale que é o Joãozinho, o analista XPTO, e tem uma mensagem genuína, do que já começar esse relacionamento, essa abordagem de uma maneira não genuína. Então é legal, conforme o grau de consciência do cliente ele muda, a gente também procurar níveis sofisticados para acompanhar essa consciência em larga escala. Acho que esse é um ponto super ótimo, um ótimo exemplo. E se adaptando, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar. Acho que como vocês trouxeram aí ao longo do tempo, muita coisa acaba mudando, a tecnologia também vai expandindo, a gente acaba usando isso ao nosso favor. E acho que agora a gente trouxe ali muitos passos e muito claramente como o CSM ele pode focar na entrega de valor e deixar de ser aquele bombeiro. Então, acho que foi um conteúdo muito bom. E para a gente finalizar, eu queria também perguntar para vocês, sei que vocês estão, né, muito fortemente no mercado, escutam, entendem também muito como vai ser esse futuro e pegando esse gancho ali de futuro. Como vocês enxergam que vai ser o futuro da área de Customer Success e dos CSMs aqui no Brasil? Vocês acham que tende a crescer? Como que vocês enxergam hoje essas posições?
Tender a crescer com certeza, né? Principalmente quando no cenário que a gente está vivendo, as empresas buscam cada vez mais, né? Tá difícil vender, nosso país reduziu o poder aquisitivo dele, né? E as pessoas têm menos dinheiro rodando, enfim. Então tá mais difícil conquistar cliente para todo mundo, B2B, B2C, qualquer um, né? Então, quando fica mais difícil conquistar cliente, o que que a gente faz? Olha para a base, né? O que eu já tenho, o pouco que eu já tenho, como que eu extraio cada vez mais desse pouco? Então, acho que tem alguns pontos, algumas frentes no CS que são importantes da gente pensar para o futuro, que já é bem que agora, né? Que assim, primeiro de tudo, continua crescendo bastante e se torna cada vez mais importante para a gente precisar rentabilizar mais a nossa base, já que a gente tem menos venda entrando. Outro ponto que é importante, né? Cada vez mais a gente vai falar sobre o CS como fonte de receita, como fonte de resultado. CS não é linha de custo. A Luciana Teles, nossa sócia também, né? Cara, ela fala uma coisa que eu gosto muito, que é CS não fecha ticket, CS fecha negócio. Então, é cada vez mais a gente internalizar isso, né, do CS fecha negócio, de trabalhar a expansão da maneira correta, né, o produto certo, para o cliente certo, na hora certa. E um outro ponto que eu acho que eu tenho visto muito, até nas empresas que eu dou mentoria e consultoria, e para os profissionais também que buscam mentoria, benchmark e tal, a gente até falou sobre isso mais cedo, que assim, para a área de vendas existe uma ciência, muito ciência mesmo, assim. Se você fizer tantas ligações, enviar tantas propostas, você vai gerar tanto de dinheiro. E no CS hoje, falta esse cálculo, essa ciência. E aí é o que você falou, né? Um time de CS pode ser notificação disparada, pode ser reuniões feitas, pode ser produto, pode ser bilhares de coisas, pode ser uma reunião, pode ser um e-mail, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, assim, falta essa ciência de se eu fizer isto e aquilo, então menos churn, mais expansão. Então, para os próximos anos, eu acho que a gente vai começar a desvendar cada vez mais o que é isso e aquilo que a gente tem que fazer para gerar uma redução de churn e um trabalho da expansão. A gente já sabe que são marcos da jornada, conduzir o cliente ali na utilização do produto ou serviço e tal, mas eu acho que isso cada vez mais vai ficar mais claro, né? Então, assim, hoje, por exemplo, tem muito time que trabalha com a cobertura de carteira. Então, se você tiver uma cobertura de carteira alta, isso quer dizer que você vai gerar menos churn e mais expansão? Eu acho que no futuro a gente vai ter mais exemplos para poder comprovar ou refutar isso com mais facilidade, né? Legal. Eu acho que a nível macro vai muito dessa linha. Acho que a gente está vivendo, querendo ou não, falando do CS em empresa de tecnologia, a gente está no inverno, pensando aí de empresa de tecnologia. Eu acho, me atrevo a dizer que quando a gente fala de SaaS propriamente, ou da famosa recorrência, né, o PaaS e IaaS também, acho que a fase de ouro já passou, sendo bem realista, alguém do mercado acho que já passou. Acho que ela pode ter novas ondas com o incremento, o uso de novas tecnologias que vão somar com a própria AI, por exemplo. Então, acho que se uma vez disseram que os softwares estavam dominando o mundo, hoje a gente está no inverno, acho que eles podem dominar sim o mundo, mas com um mix novo de tecnologias. Essa é a minha grande percepção. Mas enquanto a gente está na época de vacas magras, na época do inverno, é importante a gente saber utilizar essa área estratégica e vai ser cada vez mais valiosa para a empresa. A gente sabe que o valuation está menor, a disponibilidade de recursos para captação está menor, o poder aquisitivo, o poder de compra, a inflação está lá em cima, a nível global, né? Enfim, a gente passou aí por períodos que jogaram a gente para esse cenário econômico, então a gente está colhendo. Então, naturalmente, as empresas vão procurar cada vez mais essa receita com um custo muito menor, um custo de aquisição muito menor, olhando para dentro e fazendo aquilo que tem valer mais, que é o LTV. Então, acho que a nível macro, o Customer Success ele está num time a respeito a nível de contenção, uma expansão mais saudável. E olhando para o cenário micro, eu voltando na temática da AI, eu acho que a AI ela vai assumir cada vez mais uma complexidade. Então, falando de escala, isso então, estou aqui no modelo um pouquinho mandiná, tá? Então, aqui é um pouco de percepção. Eu acho que algumas posições, alguns desafios que nós não contávamos com a complexidade da AI para assumir, eu acredito que ela vai sim assumir, tá? Então, acho que naturalmente quem já trata determinados temas vai exigir com que essas pessoas, com esses profissionais, aumentem a sua complexidade ainda mais para poderem ser mais estratégicos, enfim. Então, acho que a nível micro ter uma tendência, uma tensão conforme a complexidade de novas tecnologias estão surgindo. Acho que esses dois cenários são as minhas grandes apostas que a gente está tendo aí para os próximos anos.
E você tem toda a razão, né, das empresas estarem se readaptando, assim, a novas tecnologias e tal. Eu tenho um exemplo muito claro, assim, da minha vivência que comecei trabalhando com CS, e o nosso principal canal de comunicação com os clientes era o e-mail. Hoje, eu acho que já deve ter umas 2 empresas que eu trabalho, assim, as 2 últimas que eu praticamente não enviei e-mail para cliente, porque eles simplesmente não acompanham esse canal. É muito mais focado ali no WhatsApp, porque a gente criou uma forma de comunicação que é muito mais dinâmica, né. Então, assim, vem outro desafio que é como que a minha empresa também se acostuma e se molda com base nos canais que os clientes buscam, né. Por exemplo, na Monuvi hoje, a gente tem clientes que são integradores de câmeras de segurança em todo o país. Então, assim, como que eu quero que o seu Zé, que está instalando uma câmera numa casa, responda um e-mail meu? Ele vai responder o WhatsApp com áudio, né. Então, assim, a gente também precisa acompanhar essas evoluções como empresa e saber criar essas experiências dentro do WhatsApp, dentro de um telefone, dentro de outro tipo de canal de comunicação que não e-mail, que eu já vejo que, assim, cada vez mais está sendo menos utilizado. Eu, por exemplo, só vejo empresa enterprise, bem grande mesmo, assim, ainda usando e-mail. Agora todo o restante, bem difícil, né? Legal, pessoal. A gente chega então ao fim de mais um episódio. Queria agradecer demais a presença do Bernardo, da Lília. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo tempo, por compartilhar essas experiências tão valiosas que a gente viu aqui. Para mim, que estou presencialmente aqui conversando com vocês, foi riquíssimo. Eu imagino que para quem está assistindo e escutando a gente também foi. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, quiserem também se despedir aqui da galera. Ah, legal. Obrigada, gente, né, por estar aqui falando um pouquinho mais sobre essa profissãozinha tão amada e querida pela gente, né? A gente já trabalha junto aí com o CS tem um bom tempo, né, Bê? E a gente tem até um curso juntos, assim, que é o CSM 101, né? csm101.com.br, que quem quiser entender um pouco melhor dessas ferramentas que a gente falou, por exemplo, o Account Success Planning, Executive Business Review, como ter mais organização com a carteira, tem um monte de coisa lá. É um curso meu, do B e da Luciana Teles, nossa sócia também, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Modéstia totalmente à parte, né? E mais uma vez, obrigada aí por terem convidado a gente, uma honra estar aqui falando com vocês hoje. Obrigado, Letícia. Obrigado aí, Li, mais uma vez aí, outra empreitada aí, outra oportunidade de poder trazer um conteúdo aí de altíssimo nível, super bacana, gerar esse debate, esse fomento. A todo o time que também está nos acompanhando aí da Cinti por trás, obrigado aí pelo convite. E eu acho que como última mensagem, um ponto super importante, você que está acompanhando aqui, que continue com esse interesse por esse conteúdo mais profundo, sair do topo de funil. Eu acho que quanto mais nós sermos criteriosos com o conteúdo que a gente escolhe, que a gente consome, melhor é para nossa carreira, melhor para nossa empresa, melhor para o nosso ecossistema. Então vamos aí procurar assuntos como esses e trazer cada vez mais essa ciência para o Customer Success. No final, os nossos clientes irão ganhar, nós iremos ganhar, todo mundo vai ganhar. Então fica aí como última mensagem e também um pouquinho de provocação para que a gente busque esse tópico aí, beleza? Obrigada, pessoal. Para quem está assistindo, né, a gente, não deixa também de conferir os nossos próximos episódios, de curtir, de compartilhar com as suas comunidades, com as pessoas que você trabalha também, conteúdos como esses, e aguardo vocês no próximo. Obrigada. Tchau, tchau.